Iniciamos, portanto, nossa aula, iniciando aqui nessa nossa conversa aqui do dia 3 de setembro, né? Já estamos em setembro. Então, boa noite, Alessandro, Beatriz, Carlos, Erivaldo, Felipe, meu amigo Gutierrez, que me encara de novo, né? Pelo menos no horário agora mais amigável, né, Gutierrez? Carla, Larissa, Lucas, Maria, Tereza, Matheus, Mércia, Pâmela, Paula, Rosângela, Juan, Vitor, Vitória, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria. Nós hoje vamos seguir com o estudo do processo penal, especificamente nós estamos vendo as provas do processo penal. Semana passada nós estudamos a teoria geral das provas, a gente conversou na semana passada sobre a teoria geral das provas e conversamos na última terça-feira sobre a prova pericial. Hoje nós vamos seguir aí no estudo das provas em espécie e vamos conversar hoje sobre dois tipos de prova, a prova testemunhal e a prova que é o interrogatório, que é o momento em que o réu é ouvido nos autos. Então a gente vai conversar sobre esses dois elementos concretos de prova, começando pela prova testemunhal. Então, quando a gente fala de prova testemunhal, o regulamento dela estará a partir aí do artigo 202 do Código de Processo Penal, encontrar aí no Código de Processo Penal esse regramento para a prova testemunhal. Então, a prova testemunhal ela vale a partir do que está proposto aí no artigo 202. Primeira coisa, como eu conversei com você na passada, existe uma ideia, que é uma ideia, repito, equivocada, defeituosa, falha, de que nós trataríamos a prova testemunhal como a prostituta das provas. Além de ser muito grosseira a expressão, de fato ela ser muito grosseira, ela está equivocada. Tereza, veja, eu acredito que nós, nessa nossa turma, nós não voltaremos à aula presencial, pelo menos nesses próximos meses. Existe expectativa de que o Estado libere, a partir de outubro, as aulas presenciais para nível superior, com algumas exceções de presença, número de pessoas e etc. E aí a forma que a universidade fez de planejar, a gente, na verdade, não sabia isso, que a gente vai avançar, né, em determinadas turmas, tá? Existe essa expectativa, Tereza, de que ela vai efetivamente trabalhar com essa volta. Alguns falam no dia 14, outros falam que seria mais para outubro. A gente ainda está esperando a definição, provavelmente. Veja, na semana passada, o governador liberou para o ensino, né, dos pequenos, dos colégios, a partir do dia 1º de setembro. Então, é possível que ele volte, ele libere a partir do dia 14, ou no começo de outubro. Né? Eu já vi as duas versões, algumas pessoas falam no começo de outubro. De toda forma, o que foi que a Unifor fez? Né? Ela reservou para, em cada turno, uma turma da disciplina para ter aulas presenciais. Por exemplo, eu tenho uma turma minha de Direito Penal 3, na manhã, que essa está programada para, no momento em que o governador liberar, a gente voltar para a atividade presencial. Essa nossa turma da noite não está prevista essa volta, ou seja, voltarão, como você disse, algumas turmas, isso condicionado aí à decisão do governo do estado, pode vir dia 14, pode vir dia 21, pode só vir em outubro, realmente ainda não sabemos,
Mas quando for liberado, serão migradas para o regime presencial apenas e tão somente essas turmas pré-imaginadas, pré-fixadas como turmas presenciais. Então, só para fechar a tua ideia, essa minha turma de penal 3 da manhã é uma turma que nós pensamos inicialmente em matricular só 25, acabamos matriculando 36, e por uma circunstância, porque logo que liberaram as matrículas, como tinha meu nome lá, muita gente se matriculou querendo ter aula comigo. Aí liberaram, travaram já no segundo dia e travamos em 36. Aí, para não tirar ninguém da turma, a gente manteve os 36, mas está reservado uma sala com 100 lugares para que a gente mantenha mais ou menos essa relação aí de 30%. As minhas turmas da noite, a do horário F, a de vocês aqui no horário AB e a turma que eu tenho no horário CD, não há uma previsão para que a gente volte para o regime presencial. Até porque, por exemplo, no horário CD, para você ter ideia, eu tenho 60 alunos matriculados. Nessa turma de vocês, são 56. Então, para a gente manter efetivamente essa proporção, né, dos que estariam presentes, seria muito difícil. Então, mesmo que algumas voltem, essa nossa turma não voltaria agora. Claro que se as coisas evoluírem muito bem, etc., quem sabe a gente não volte no final do semestre. Eu acredito que não voltaremos, mas a gente não tem muita certeza. Essa situação que a gente está vivendo é uma situação difícil da gente se planejar, muda muito rápido, né? Graças a Deus as coisas estão caminhando bem, então existe uma boa expectativa de que a gente consiga avançar logo, mas quando eu digo avançar, é dentro de uma determinada ordem, onde alguns vão primeiro, elas já foram pensadas nisso, não sei se é o caso teu, mas existem turmas, por exemplo, em que nós só matriculamos 20, ou só matriculamos 25, até para permitir um pouco essa volta. A ideia era essa, era que em cada turno nós tivéssemos uma turma a ser presencial como liberal. Se eu não estiver enganado, de processo penal 2, é uma turma que tem na segunda e na quarta com o Regis no CD da noite, se eu não estiver enganado. Eu tenho uma turma presencial, repito, no AB manhã de penal 3. Então vamos aguardar, Tereza. Que a gente vai voltar, vamos. Obviamente, uma hora a gente volta. Mas resta saber quando vai acontecer. Por enquanto, as que vão voltar são essas já assignadas como presenciais. Tá bom? Agora, eu realmente não recebi nenhuma informação concreta do dia 14. Eu não vou dizer que não seja, eu apenas não recebi. Pode ser que já esteja certo, eu apenas não estou sabendo. Mas, de qualquer maneira, nós não vamos, a princípio, envolver essa turma nossa aqui de processo 2. Tá? Professor, Oi. O senhor sabe se a faculdade vai ser flexível em alunos que colocaram seu nomezinho lá nas aulas presenciais, tendo esperança que não fosse voltar esse semestre? Tipo, se esses alunos eles vão ter como migrar para essa mesma cadeira, sendo que online? Matheus, eu acho que sim. Eu acho que a universidade, ela tem tido uma postura muito flexível desde o começo disso, por entender efetivamente que a gente vai ter uma necessidade muito atípica, né? Então eu não acredito. Eu te confesso, não posso te dar certeza porque eu não vi nenhum provimento específico nisso, mas eu não acredito que haverá grande dificuldade, não. Tereza, aí agora faz todo sentido. As atividades de estágio, elas já foram liberadas, né? Essas aí já foram liberadas mesmo. Então, isso aí já vai, porque havia uma dificuldade adicional no estágio, nas atividades mais práticas, Tereza, porque elas estavam completamente travadas durante muito tempo, e o estágio, as disciplinas práticas, tem um pouco mais de dificuldade da interação e do tratamento com o regime remoto. Então, é possível que tenha que esse torpedo diga respeito às disciplinas práticas, e realmente isso tinha sido me informado, né, de que a gente teria já a liberação das práticas e as teóricas viriam
para outubro. Pronto, Matheus, olha, a Marilene tem uma informação até melhor do que a minha. Eu realmente não posso te afirmar, mas repito, eu não vejo a universidade realmente com muita, eu vejo ela com muita boa vontade, muita flexibilidade para esse tipo de coisa. Adilson, eu não tenho o que dizer, quem sou eu, me diga quem sou eu para separar um casal. Eu jamais faria, né, um negócio desse, né, uma insensibilidade dessa, né, eu até agradeço, né, a presença dos dois e romanticamente assistindo a aula de processo juntinhos, isso é melhor do que separados, então eu não tenho o que dizer. Na verdade, até emociona-me, né, o fato de vocês estarem compartilhando, coraçãozinho para vocês, ó, compartilhando realmente para a mesma aula. Beleza? Obrigado de qualquer maneira pela informação, tá bom? E assim que eu tiver qualquer tipo de informação, eu compartilho com vocês. Agora, a minha expectativa pessoal, e aí uma expectativa realmente pessoal minha, o Rafael, é de que a nossa turma seguirá remoto o semestre todo. Eu tenho essa expectativa. Porque ainda inspira muito cuidado, né? A gente tem ainda uma série de restrições, o próprio governador ele vem sinalizando algumas coisas, ele até falou que a questão da normalidade só com a vacina, né? Vamos torcer para a vacina aí dar certo, para que as coisas possam caminhar. Então, vamos em frente, né? Queridos, então, vamos torcer, Teresa. A minha expectativa particular, repito, é de que a gente siga com isso. E o que me dá essa expectativa é que, como já foi feito esse planejamento no começo do semestre, né, do que seria presencial e do que não seria presencial, veja, se a gente confirmar essa minha previsão, Tereza, de que a gente vai para o presencial em outubro, né, eu não vejo aí as coisas melhorando numa velocidade tamanha que em novembro ou dezembro a gente possa voltar tudo ao presencial. Então, eu tenho uma expectativa bastante sólida de que a gente vai seguir aqui na nossa turma em regime remoto até o final do semestre. Mas vamos aguardar, né? A gente tem que viver um dia de cada vez, uma semana por vez, e a gente vai se comunicando, tá bom? Mas fiquem tranquilos todos, primeiro, porque a gente não vai ter nenhum prejuízo de conteúdo, a gente vai avançar o conteúdo como a gente tem que avançar, e para tudo vamos achar uma solução. Então, queridos, a gente vai conversar hoje sobre a prova testemunhal e a prova de interrogatório. A prova testemunhal ela é muito interessante, porque apesar dessa crítica que eu falava agora há pouco a vocês, de que a gente vai ter alguns sinalizando de que a prova testemunhal seria a prostituta das provas, eu acho isso grosseiríssimo, né? E acho isso errado, tecnicamente incorreto, porque dá a impressão de que somente a prova testemunhal pode ser falha, corrompida ou corrompível, não. Qualquer prova pode ser falsificada, posso corromper um perito, posso fabricar um documento. Então, infelizmente, qualquer tipo de prova está passível de ser adulterada, modificada indevidamente, etc. E, além do mais, a imensa maioria dos processos criminais são processos resolvidos com base na prova testemunhal. Então, a prova testemunhal representa a imensa maioria das provas, das provas nos processos comuns e regulares. Então, se a gente delega a prova testemunhal esse nível mais inferior, esse patamar inferior, a gente está delegando aí a maioria das provas usadas na esmagadora maioria dos processos criminais. Então, não é bem por aí. Quero, portanto, entender com vocês o que é a prova testemunhal, quais são os requisitos que essa prova testemunhal tem que ter e o alcance que ela tem que ter. Primeiro, veja o primeiro artigo sobre a prova testemunhal, ele vai dizer que toda pessoa poderá ser testemunha. Toda pessoa poderá ser testemunha. Veja a afirmação que ele aqui faz. Toda pessoa pode ser testemunha. Isso aqui é complicado porque ele vai nos denotar a ideia
de que toda e qualquer pessoa, independentemente de qualquer relação de parentesco, qualquer relação de idade, poderá ser testemunha. Mas aí entra um detalhe muito importante. Quando ele traz isso, quando ele enumera no 202 que toda pessoa pode ser testemunha, ele nos obriga a entender, a compreender o que ele está querendo chamar aqui de testemunha. E aqui eu queria que a gente entendesse bem isso. A linguagem da lei, a linguagem do Código de Processo Penal é a seguinte: ele vai chamar todo mundo de testemunha, ou negrada de testemunha, e ele vai classificar essas testemunhas em duas espécies: as testemunhas compromissadas e as testemunhas não compromissadas. O que é ser compromissada? É aquela que vai prestar o compromisso legal de falar e falar a verdade. Então, a testemunha compromissada é aquela que presta o compromisso de falar e falar a verdade. É isso que a gente vai ter como testemunha compromissada. Então, a testemunha compromissada para a linguagem do código é aquela que prestou o compromisso. A testemunha não compromissada é aquela que não fez a prestação desse compromisso. Então, veja, quando ele afirma lá, toda pessoa poderá ser testemunha, é porque na visão do código, do legislador, testemunha é o gênero que vai admitir duas espécies: testemunha não compromissada e testemunha compromissada. A doutrina, principalmente a prática processual penal, usa uma outra classificação. Ela vai chamar de testemunha apenas aquela compromissada. Portanto, aquela que prestou o compromisso de falar e de falar a verdade. E ela vai chamar de informante ou declarante aquela não compromissada. Eles estão se referindo às mesmas coisas. Aqui a gente está trabalhando apenas uma questão de linguagem. Eu posso dizer que vocês são acadêmicos de direito, eu posso dizer que vocês são alunos da Unifor. As duas informações estão corretas. Eu apenas usei critérios distintos, diferentes, para avaliar e mensurar e classificar vocês. Mas as duas informações estão corretas. Então, se eu quiser chamar todo mundo de testemunha e fazer a diferença entre testemunha compromissada e não compromissada, está correto. Essa é a linguagem que a lei, é a linguagem que o Código de Processo Penal usa. Agora, se eu quiser chamar de testemunha apenas e tão somente aquela que expressamente presta o compromisso de falar e de falar a verdade, e chamar de informante ou declarante quem não prestou esse compromisso, também está correto. Aqui nós temos, repito, duas formas de classificar diferentes. Eu vou adotar com vocês, a partir de agora, quero combinar com vocês isso a partir de agora, que eu vou me referir sempre na segunda classificação. A partir desse momento são 7h21. Quando eu falar em testemunha, entendam testemunha compromissada. Sempre que eu quiser me referir às pessoas que não prestam compromisso, eu vou mencionar aí informantes ou declarantes. Então, eu vou vou usar essa nomenclatura, que é uma nomenclatura distinta, diferente. Então, são nomenclaturas distintas que eu vou usar aqui. Mas eu vou optar pela segunda. Por quê? Porque é a mais comum na doutrina e, principalmente, a mais comum na prática forense. Ou seja, na vida prática nossa, de fóruns, de tribunais, você vai ver, efetivamente, muito mais usualmente a gente se referindo à testemunha, aquela que prestou compromisso, e do que a mera informante ou declarante. Está combinado?
Então, a gente já sabe, esse compromisso é a obrigação que a testemunha tem de falar e de falar a verdade. Ela tem, portanto, duas obrigações. Ela não pode silenciar, ela tem que falar tudo que ela sabe, e ela não poderá, obviamente, mentir. Muito cuidado com isso, porque como o nome do crime, vocês aprenderam lá em Penal 3, alguns, inclusive comigo, como Gutierrez e outros, como Vitória, como o nome do crime é falso testemunho, isso nos dá uma falsa ideia de que somente a mentira caracterizaria o crime. Isso é falso. A omissão também pode resultar em crime. Então, se a testemunha sabe de algo sobre o evento, algo relevante, e resolve silenciar, se ela resolve calar, ela tem a prática do crime de falso testemunho. Então, a primeira ideia é dizer, olha, a testemunha tem a obrigação legal de falar e de falar a verdade. E a regra é que ela fale sob esse compromisso. A regra, portanto, é a testemunha compromissada. A regra é essa testemunha compromissada. A exceção é eu não prestar o compromisso. A regra, portanto, é a prestação do compromisso. A regra, portanto, é que eu fale nessas condições. Para que eu seja apenas um declarante, apenas um informante, eu vou precisar estar em uma situação excepcional e expressamente prevista no Código de Processo Penal. Então, eu quero que vocês se imaginem o seguinte: o padrão, o raciocínio padrão, a regra é que quando eu sou convocado para figurar-me como testemunha, de fato eu serei testemunha. Ou seja, de fato eu vou prestar o compromisso de falar e de falar a verdade. Excepcionalmente, é que esse compromisso me será dispensado. E aí o código vai delimitar de forma expressa em que hipóteses, em que situações eu posso dispensar esse compromisso. Então, vejam aqui o que nos informa o artigo 208. Não se deferirá o compromisso, aqui alude o artigo 203, só para transcrever aqui o 203. A testemunha fará, sob sua palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado, sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente em que grau de alguma das partes, ou quais são suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Então, ele está deixando claro que eu tenho como regra o compromisso, esse compromisso de falar e de falar a verdade. Aí o 208, voltemos para ele. Não se deferirá o compromisso, aquilo de 203, aos doentes e deficientes mentais, aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206, que são, eu vou já transcrever o 206, mas o 206 falando de parentes do réu. Então, o que o 208 está me dizendo? Diz, olha, esse compromisso de falar e de falar a verdade é a regra, vale para todo mundo, menos para deficientes mentais, menores de 14 anos e as pessoas do 206. Leia-se, parentes do réu, daqui a pouco eu mostro o 206 para vocês. Então, o que ele está me dizendo é que esses três grupos de pessoas, menores de 14, pessoas com deficiência mental e parentes do réu, deverão ser ouvidas, poderão apresentar informações, trazer informações ao processo, mas o que elas falarem, falam na condição de informantes, não como testemunha, exatamente porque ela não prestou compromisso. Rafael, do ponto de vista prático, qual é a diferença entre ser testemunha e ser informante ou declarante? A primeira diferença a gente já viu. Só quem pratica o crime de falso testemunho é a testemunha, essa que prestou compromisso. O informante ou declarante, como ele está dispensado do compromisso,
ele não praticará o crime de falso testemunho. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o valor probatório do que a testemunha fala é maior, é mais elevado do que o valor probatório do que um informante ou declarante fala. Então, nós temos uma diferença no valor probandi, no valor probatório. O que a testemunha fala tem uma presunção de veracidade exatamente porque ela prestou compromisso. O que o declarante fala diminui, vai ter um valor diminuído de prova e vai ser o que a gente vai chamar de indício. Tem um valor indiciário, não tem valor probatório. Ele, para servir de base, por exemplo, para uma decisão, precisará ser confirmado. Eu não vou descartar essas informações, porque são informações úteis, que daí pode resultar numa prova, mas ele em si não tem valor probatório. É como se eu dissesse a vocês que aqui eu tenho um ônus e um bônus de cada lado. A testemunha tem um ônus, pode responder por falso testemunho, mas tem um bônus, o que ela fala vale mais. O informante tem um ônus, porque o que ele fala vale menos, mas ele tem um bônus, ele não vai nunca responder por falso testemunho. Então, a diferença, basicamente, é essa. Eu tenho uma estrutura, né, efetivamente, dentro dessa realidade, eu vou ter uma estrutura distinta para avaliar, para mensurar essas estruturas, repito, tanto no que diz respeito ao valor probandi do que uma fala, quanto a outra fala. Então, aqui a ideia é, a testemunha tem, insisto, um determinado peso maior na hora que ela vai ser ouvida, ela vai ter um peso mais intenso, né? Mas ela também, caso venha a faltar com a verdade, isso representará um crime grave, que é o crime de falso testemunho. Então, a gente tem aqui uma separação muito clara de importância disso. Agora, vejam, claro, Isabela, o que o informante fala, ele vale, né? Então, aquilo que o informante fala, vale como indício. Valor de indício. De prova. Ele não é um elemento confirmado, digamos assim. É um elemento de informação, virá para esse grande caldeirão de informações que nós temos no processo, mas ele vai ter um valor distinto daquilo que a testemunha fala, exatamente porque ela não prestou compromisso, esse informante não prestou compromisso, então não temos aí essa espécie de vou usar uma linguagem figurativa, obviamente, mas essa espécie de selo de veracidade daquilo que ele está falando. Tá? Veja o que diz aí o artigo 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova de fato e de suas circunstâncias. Primeiro, esse 206 está casando lá com o 208. A gente precisa organizar aqui algumas coisas, tá? A gente precisa dar uma organizada geral aqui em algumas ideias. Primeiro, o código falou que todo mundo vai ser testemunha. Nós já entendemos o que ele quer dizer com todo mundo. Ele coloca tudo isso dentro de um gênero com duas espécies diferentes. A gente já viu, é melhor a gente chamar de testemunha e de informante. O que o 206 está dizendo, ele está criando uma regra. Ele está dizendo, olha, ser testemunha não é um ato de liberalidade meu, não é um ato de escolha meu, não é um ato de opção minha. É uma imposição. Então, na hora que eu sou indicado como testemunha, eu confesso a vocês que eu não gosto muito da palavra ser arrolado como testemunha, né? Eu não tenho tanta intimidade com a testemunha para dizer que ela vai ser arrolada, né? Vamos trabalhar com indicado, né? Então, a testemunha foi indicada, né,
pelas partes. Então, quando você é indicado como testemunha, o que vai acontecer? Nada contra, cada um faz o que quiser, mas eu acho mais uma questão de intimidade mesmo, eu não tenho tanta intimidade para testemunha para mandar olha, você está arrolado. Peraí, professor, eu nem conheço ainda, vamos primeiro sair, rapaz, que é isso, que violência é essa? Então, veja, quando a testemunha é indicada como testemunha, ela tem a obrigação de ir, não é uma liberalidade, não é uma faculdade, ela tem realmente a obrigação de ir. O que o código vai fazer é dizer que essas pessoas aqui, vejam, parentes, em que grau? Ascendente ou descendente, afim, cônjuge e irmão, pai tal, adotado, até o terceiro grau. Então, a gente vai ter, efetivamente, essas pessoas dispensadas de figurarem como testemunha. Agora, veja no final. Salvo quando não tiver outra forma de provar. Mas, mesmo quando ela for obrigatório para ela ir, ela é ouvida na condição do 208. Então, eu quero que vocês entendam aqui duas coisas. Uma coisa é eu saber se aquela pessoa está obrigada ou não a ir ao processo ser ouvida. A regra é que eu tenho sim a obrigação, quando eu for indicado como testemunha, salvo se eu for parente do réu nessas condições do 206. Agora, se o parente do réu for ouvido, assim como o menor de 14 anos, assim como a pessoa com enfermidade mental, ele será ouvido na condição de informante nos termos do 208. Não é porque ele está eventualmente obrigado a ir que ele vou mudar aquelas condições do 208. Então, menores de 14 anos, pessoas com deficiência mental e pessoas que sejam parentes do réu até esse nível são ouvidos, mas são ouvidos na condição de informantes, portanto, sem compromisso, sem risco a responderem por falso testemunho, sem qualquer tipo de valor probatório naquilo que falam, terá valor meramente indiciário. Então, separa essas duas coisas. Uma coisa é a obrigação de ir, outra coisa é em que condições eu vou ser ouvido. Obrigação tem, em regra, todo mundo, salvo nesses casos específicos que ele está listando aí 206. Agora, quando eu for ouvido, eu vou ser ouvido prestando compromisso, portanto, como testemunha, salvo nesses casos 208. Menores de 14, pessoas com enfermidade mental, parentes do acusado. Tudo isso está claro? Posso seguir em frente? Veja que o Código de Processo Penal, ele está falando de forma expressa apenas parentes do acusado. Eu não mencionei até agora, eu estou com 36 minutos de aula, eu não mencionei ainda parentes da vítima. Falei apenas em parentes do acusado. A jurisprudência tem entendido isso de forma completamente pacífica, que em nome do princípio do contraditório, em que eu trago igualdade de partes, que eu trago igualdade de situações, essa dispensa deve ser trazida também para os parentes da vítima. Rayana, o 208, ele diz o seguinte, ele vai dizer, olha, se eu for ouvir durante o processo um parente do réu até terceiro grau, ou uma pessoa menor de 14 anos, uma criança de 10 anos, por exemplo, ou uma pessoa com enfermidade ou deficiência mental, eu posso ouvir essas pessoas, o código não está proibindo. Mas essas pessoas não irão prestar o compromisso de falar e de falar a verdade. Por isso que elas são ouvidas na condição daquilo que a gente vai chamar de informante ou declarante. Eu vou perguntar para aquela criança o que aconteceu, etc. Tem que ter técnicas para isso, né? O fórum já tem uma sala preparada para isso. Ou vou perguntar para aquela pessoa que seja parente do réu, ou para aquela pessoa que é uma portadora de deficiência cognitiva, por exemplo. Mas ele não vai permitir que eu preste o compromisso. Qual é a razão de ser disso, Rayana? É que a gente entenda que dessa pessoa eu não posso efetivamente esperar grande compromisso com a verdade.
Seria até cruel eu exigir que uma criança de 10, 12 anos tivesse um compromisso de falar tudo que sabe a ponto de não mentir, etc. Seria cruel eu exigir, por exemplo, que o pai do réu falasse tudo que ele sabe, muitas vezes até comprometendo o próprio filho. É por isso que o código dá um passo atrás para dizer, olha, em geral, tem que prestar compromisso. Essas pessoas, no entanto, eu vou efetivamente vedar o compromisso. Paula, veja a linguagem do 208. A tua pergunta é excelente, muito, muito, muito legal. A Paula pode dizer, mas Rafael, se eu quiser prestar o compromisso, se eu quiser efetivamente prestar o compromisso, veja a linguagem do 208, Paulo, como ela é assertiva. Não se deferirá o compromisso. Então, lá no 206, quando ele falou de comparecimento, ele colocou uma linguagem condicional. No 208, quando ele falou do compromisso, ele colocou uma linguagem assertiva. Não se deferirá. Ponto. Ele não deu, efetivamente, ao parente a opção de escolher em que condição ele vai ser ouvido. Porque quando ele quer dar essa opção, eu vou já citar um exemplo disso no 207, ele o faz. Mas aqui ele não deu. Ele diz, olha, não se deferirá. Como quem diz, não adianta, você não vai ser ouvido na condição de testemunha. Eu não confio em você. Ele não quis trazer para a subjetiva, o subjetivismo para a subjetividade, quase que não sai, do parente. Entendeu, Paulo? Show tua pergunta para a gente poder entender isso. É uma imposição, não tem jeito, não tem como mudar isso. Então, o que a gente já sabe? Todo mundo vai ser testemunha. Quando ele diz isso, ele está incluindo aqui testemunhas e informantes. A regra é que eu vou prestar o compromisso de falar da verdade, salvo nesses casos aqui do 208. E o que é que eu disse? Por mais que a lei não fale expressamente em parentes da vítima, nós vamos sim estender aos parentes da vítima essa mesma lógica. Então, se o parente do réu não receberá esse compromisso, o parente da vítima igualmente não receberá esse compromisso. Tá? Deixa eu trabalhar com um caso concreto que eu tive uns anos atrás. Esse processo foi para mim, durante os anos em que eu atuei como advogado, foi o processo mais difícil que eu trabalhei. Muito difícil mesmo, né? Muito desgastante emocionalmente. Era um caso em que eu fui contratado como advogado do assistente de acusação. Era um senhor, um cara super decente, muito decente mesmo, coronel do Exército, até conhecido, não tinha amizade, mas era conhecido do meu pai, também coronel do Exército. O senhor, a história dele era a seguinte: o filho dele, engenheiro, casou com a senhora do Cariri e foi morto. E a viúva, né, portanto, nora do meu cliente, ex-nora do meu cliente, era acusada de ser a mandante do crime. E esse meu cliente tinha uma convicção muito forte de que ela, de fato, tinha ordenado a morte do marido, filho dele, e tinha contado com a colaboração da mãe dela e de 2 irmãos dela. Então, era um processo com uma carga emotiva muito forte. Esse senhor batalhou muito para que o processo andasse, contratou, repito, um advogado para ser seu assistente de acusação. Foi muito. O Ministério Público, no primeiro momento, deu uma patinada e ele lutou. Então, tinha uma luta pessoal muito intensa, fora a dor muito grande de perder um filho, barbaramente morto por homicídio. E eu também tinha uma convicção muito forte de que eles eram responsáveis. 4 anos depois, nós chegamos à audiência de instrução. Esse senhor tinha vivido isso tudo durante 4 anos. E o Ministério Público tinha o indicado como informante. Durante a audiência, os advogados de defesa tiveram um embate comigo porque eles queriam ouvir o meu cliente, habilitado como assistente da acusação, na condição de testemunha e não na condição de informante. E o que eles diziam? O 206 só fala em parentes do réu. Ele é parente da vítima. E por que eles queriam tanto que ele fosse ouvido na condição de informante, de testemunha? Que ele prestasse compromisso?
Porque ele tinha tanta coisa ali que ele acreditava, guardada, fruto de apurações que ele tinha feito, que ele provavelmente falaria coisas que ele não conseguiria depois provar. Tipo assim, a mãe dela estava lá na hora que contrataram os pistoleiros. Difícil você provar isso. Por mais que realmente a gente tivesse um forte indicativo disso. E aí foi uma briga muito grande, até que o juiz disse, não, eu não tenho como ouvi-lo na condição de testemunha. Por mais que o código não fale, a jurisprudência estende, e quando ele se habilita como assistente da acusação, claramente ele é parte. Ele tem um interesse aqui no processo. E aí ele aplicou essa regra geral de que ele é parente da vítima e foi ouvido na condição de informante. Mas é um caso interessante que havia uma pressão da defesa para que ele fosse ouvido na condição de testemunha. Tá? Então, veja, eu não vou deferir o compromisso por lei para essas três pessoas que eu já falei, parentes do réu, menores de 14 e pessoas com deficiência mental, e a jurisprudência estende para parentes da vítima. Também eu não vou deferir esse compromisso a qualquer pessoa que eu entenda que tem algum tipo de interesse no processo. Ele é amigo do réu, ou inimigo do réu, é amigo da vítima, né? Esse caso, ela foi condenada, né? Foi condenada, e atualmente está em grau de recurso no tribunal, mas ela foi condenada. As provas eram bem robustas de que havia, e depois mataram uma testemunha, mataram um cara que teria sido o autor material do fato. Era uma coisa muito barra pesada mesmo. Mas eu pessoalmente, como advogado do assistente de acusação, eu não tinha a menor dúvida da participação dela e da família. É uma coisa terrível mesmo. E o móvel do crime era que ela não aceitava que ele se separasse dela. Ela dizia que não aceitaria que ele se separasse, ele nunca mais veria os filhos, e isso, inclusive, ela diz no interrogatório, que ela não entendia por que ele queria se separar, porque ela, além de ser uma mulher muito rica, ela era muito bonita, então ela não via na cabeça dela porque é que ele queria se separar dela. Convenhamos, ele não só estava certo, como infelizmente não conseguiu fazer isso, porque ela matou antes, né? Então, a prova maior de que ele deveria ter se separado, né? E eu realmente, nesse dia, um daqueles momentos assim, que é tão nonsense, que você fica assustado. Ela dizer, no interrogatório criminal, num processo em que ela é acusada de que ele não poderia se separar de mim, porque eu era muito bonita, eu não preciso dizer o medonha que ela era, não que isso seja relevante para o processo, e muito rica, como também se isso fizesse alguma diferença. Então, realmente um processo dificílimo, era um processo que, confesso a vocês, que muito desse cabelo branco na barba e na cabeça veio desse processo. E qualquer pessoa, como eu dizia, também eu posso negar o compromisso quando eu perceber uma parcialidade naquela determinada pessoa. Para encerrarmos o estudo da testemunha, é interessantíssimo o 207. O 207, ele vai dizer o seguinte, são proibidas, aí, Paula, veja só, eu volto um pouco àquela tua pergunta, repito que eu considerei muito legal, veja o quanto o legislador, ele, quando quer, ele usa uma linguagem assertiva. Olha o que ele diz aqui no 207, Paulo. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu depoimento. Então, olha como ele joga muito bem com as palavras aqui no 207. É um artigo muito bem redigido, né? São proibidas de depor. Veja, não dá margem à interpretação outra. Ele está dizendo, é vedado, é proibido de figurar como testemunha. Aquelas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo. Eu vou aqui atingir o advogado, o psicólogo, o médico, o padre, o que o padre recebeu, por exemplo, lá no sacramento lá da reconciliação, lá na confissão. É um exemplo disso. É um ministério religioso. Aquilo que o advogado soube, guardado aí pelo sigilo, o psicólogo, um psiquiatra, esse profissional está proibido, é vedado,
que ele venha a figurar como testemunha. Ele não poderá, perdão, figurar como testemunha. Aí ele cria uma alternativa. Salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu depoimento. Então vamos imaginar o seguinte, eu procurei Marilene como minha advogada. Disse, Marilene, é o seguinte, estão me acusando de crime, e aí eu, naquela conversa com Marilene, protegida pelo sigilo profissional, eu confesso que fui o autor do fato. Quanto é que você cobra para me defender? Marilene disse, não, eu vou fazer um preço camarada, é o preço padrão que eu cobro R$500 mil pelo processo. Eu digo, doutora, muito obrigado, ainda bem que eu não tomei café nem água, né? Eu vou embora, não tenho como pagar a senhora, não. Vou lá e contrato um outro advogado, eu sou assistido pela Defensoria Pública. Ela sabe tudo que aconteceu, porque eu confessei para ela todos aqueles fatos. Agora, ela não poderá, é vedado a ela, figurar como testemunha. Salvo, diz o código, se a parte interessada, eu, a desobrigar. E aí cai a proibição, mas não se cria a obrigação. Ela fica ainda na opção. Olha que interessante. Na hora que eu digo, não, mas se você quiser, vai e fale. Isso não criará a ela, como a regra geral das testemunhas, a obrigação de ser testemunha. Ela vai falar, vai figurar como testemunha, se e somente se ela desejar. Rafael, e qual é a razão de ser disso? Porque ela tem uma atuação profissional que pode ser impactada com isso. Imagina, amanhã eu vou dizer, doutor, doutora, ela vive falando dos clientes aí. Ela foi testemunha aqui contra o cliente dela. Ou seja, existe um impacto para a imagem profissional dela, né? Matheus, o X9 profissional, né? Que ela vai efetivamente ter essa possibilidade. Então, é muito interessante, porque ela sai da condição de vedado, de proibido, mas não chega na condição de obrigação. Ela vai ter a escolha que ela vai fazer. Isso se desobrigado pela parte que, de fato, né, ela teve essa relação profissional. O Lucas pergunta, professor, se a autoridade religiosa acabar fazendo a denúncia e acaba falando que não deveria movido isso por ira, isso vale como prova ilícita? Não deu para entender, deu sim, deu para entender, ou seja, se aquela autoridade religiosa faz a denúncia, teoricamente essa prova pode ser ilícita sim, porque como ela está efetivamente sendo proibida, né, de depor, essa prova pode ser considerada ilícita. Agora, dependerá muito, Lucas, dos detalhes, porque vamos imaginar, em casos extremos, em que essa autoridade seja a própria vítima. E aí, nesse caso, não se afastaria a possibilidade, porque eu não posso tolher da vítima, né, a oportunidade de ir a juízo e trazer esse tipo de informação. Mas, a princípio, ela não podendo ser testemunha compromissada, isso poderia, sim, transformar aquilo numa prova ilícita. Agora, qual é a saída para você aproveitar? Ela falaria, né, na condição de informante, e eu poderia tomar isso aqui como uma denúncia anônima, e da denúncia anônima partir para uma apuração. Tá? Depende muito do contexto e do caso concreto que a gente vai ter. Tá? Não, Paulo, nós não temos no direito processual penal brasileiro a possibilidade da testemunha sem rosto. Isso existe no direito colombiano, isso existe no direito espanhol, isso existe no direito italiano, mas no direito brasileiro não. Eu até posso tolher o acesso de pessoas estranhas, mas as partes têm efetivamente acesso àquele depoimento. Eu posso criar, Paula, condições para que elas não estejam no mesmo ambiente. Eu posso tomar um depoimento de uma delas por videoconferência, por exemplo, para que elas não estejam ali fisicamente no mesmo ambiente, mas uma testemunha completamente anônima, que eu não sei quem é, que eu não posso confirmar a identidade, etc. Isso é completamente contrário ao modelo de processo penal brasileiro.
é completamente contrário ao contraditório. Se ela estiver ameaçada, se ela estiver com medo, eu tenho que criar condições para que ela possa depor com segurança, mas ocultar a identidade, isso não será possível. Aí, Ana, é diferente, porque o médico tem, por lei, a obrigação de comunicar o fato. Mas veja, ele apenas comunica o fato, ele não vai servir de testemunha, ele faz a comunicação formal daquele evento. Então, ele vai relatar que no atendimento médico dele, ele se deparou com tal situação, tal. E aí, as autoridades que façam as investigações, mas não indicando como testemunha para isso. Exatamente, o raciocínio do Gutierrez, ou seja, ele vai provocar isso aqui, mas ele não vai ser efetivamente isso. Não, Paula, nem em relação às partes, porque veja só, imagina a situação, eu sou réu de um processo, aí eu sou condenado com base no depoimento de 4 testemunhas que eu não sei quem são. Como é que eu posso me defender satisfatoriamente? Como é que eu posso produzir uma defesa robusta se eu não sei quem são aquelas pessoas? Eu não posso saber se aquelas pessoas deveriam ou não deveriam ter prestado compromisso, se aquelas pessoas têm uma inimizade comigo, eu impugnaria a condição dela de testemunha. Então, a prova no processo tem que ser toda ela uma prova contraditória, contraditada, em que eu dê acesso pleno às partes. Se eu perceber que aquela testemunha está sendo ameaçada, se você ameaçou, você é réu, eu vou ter que criar condições para proteger aquela testemunha. Vou prender o réu, eu vou incluí-la no programa de proteção à testemunha. Existe um programa no Brasil, é um programa super capenga, é verdade. Mas existe, né? Não dá para dizer que não exista, a gente vai ter isso. Sobre prova testemunhal, alguma dúvida? Vamos agora para a segunda prova da noite, que é a mais fácil, muito mais fácil que a prova testemunhal, que é o interrogatório. Primeira coisa, interrogatório é a oitiva que eu faço do acusado. Eu digo do acusado no sentido lato, do investigado durante o inquérito policial e do réu ou acusado na ação penal. Então, falar em interrogatório do réu é uma redundância, porque só ele pode ser interrogado. Né? Interrogatório do réu é subir para cima, é descer para baixo, é entrar para dentro, é homem burro, né? É isso que faz. Ou seja, para mim, todo homem é burro. Então, é uma redundância dizer que homem é burro. Né? Ele já é burro. Eu respeito muito mulher, porque mulher tem algumas capacidades. A primeira capacidade que a mulher tem é de fazer 10 coisas ao mesmo tempo e ver que você está fazendo errado. Né? E a outra é aquilo que eu já conversei com vocês, eu acho, em aulas passadas, que é aquela história de mulher dizer, eu acho que você não devia fazer isso. Né? Eu não faria isso. Eu não sei vocês, eu já nem tento mais, eu já nem vou tentar, porque não dá efetivamente para tentar. O Paulo pergunta o seguinte, professor, o artigo 209 diz que o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas. Não é subjetivo? Paulo, isso aqui entra naquilo que a gente já viu na semana passada, lá no artigo 156, que o juiz tem capacidade de instrumentalizar o processo, até porque ele é o destinatário da prova. Ele apenas não deve ter um protagonismo, tanto é que ele diz que, fora as testemunhas ouvidas indicadas pelas partes, ele vai poder fazer isso. Mas ele vai fazer isso como? Ele vai indicar essa testemunha, vai trazê-la para o processo, vai fazer isso na presença das partes, permitindo que as partes perguntem. É por isso que não tem um grau tão absurdo de subjetividade. Ele vai ter que fundamentar, de qualquer maneira, porque aquele de ofício está tomando a iniciativa de ouvir aquela pessoa. Tá? Mas a ideia aqui é não tolher dele a capacidade ativa de produção de prova, porque ele é um dos destinatários da prova. Ele efetivamente é um dos destinatários da prova. Queridos, então falando do interrogatório, a primeira coisa é isso. O interrogatório é do réu. Só o réu pode efetivamente ser interrogado. O interrogatório, ele tem 2 momentos. O primeiro é a qualificação. O segundo é a parte de mérito. A primeira parte é a qualificação, a segunda parte é a parte de mérito. Então, a primeira parte do interrogatório consiste em perguntas feitas
para que eu qualifique aquele réu. Eu vou perguntar o nome, estado civil, documentos, onde é que ele reside, profissão. E nessa primeira parte de qualificação, o réu não poderá efetivamente se esquivar do direito de ficar calado. Ele tem que responder. Ele só tem o direito de ficar calado, como a gente viu no semestre passado lá pelo direito ao silêncio, na segunda parte, que é onde o juiz começa os questionamentos, as perguntas sobre o fato em si. Né? Então, a primeira parte é simplesmente começa o nome, estado civil, endereço e tal. Ela quer dizer, agora vamos ao fato. Tudo que o juiz perguntar, o réu pode ficar calado. Ele só responderá o que ele quiser e o silêncio dele não produz qualquer tipo de presunção contra ele. Em regra, o interrogatório deve ser feito presencialmente, fisicamente. Mas o código autoriza que no parágrafo 2º, isso aqui é o parágrafo 2º do artigo 185 do CPP, ele diz, excepcionalmente, eu já te respondo, Antônio, excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que medida seja necessária para atender uma das seguintes finalidades: prevenir risco à segurança pública quando existe a fundada suspeita, e deixa eu copiar aqui os outros três. O segundo não saiu. Vocês estão vendo aí? Não, né? Mas aqui não está aparecendo para mim. Espera aí que eu copiei errado aqui. Só um minutinho, queridos. O segundo inciso é esse aqui, ó. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em razão de enfermidade ou outra circunstância pessoal. Terceiro, impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, e responder a gravíssima questão de ordem pública. O inciso quarto é o atual da pandemia, né? Os interrogatórios, na maioria dos casos, estão sendo feitos por videoconferência, exatamente por conta do cenário. Na verdade, nossas aulas também estão sendo feitas por videoconferência, por motivos óbvios. Então, a regra é que esse interrogatório vai ser feito presencialmente, né, e eu posso realizar o interrogatório por videoconferência. Uma questão interessante foi uma alteração que nós tivemos no Código de Processo Penal em 2003. Até 2003, o interrogatório ele era um ato privativo do juiz. Só o juiz poderia fazer perguntas, só o juiz poderia indagar ao réu o que ele julgasse necessário. A partir de 2003, nós temos essa mudança aí no artigo 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. Então, ele vai aí formular as perguntas, mas veja, mais uma vez, ele formula em caráter complementar. O juiz pergunta e aí ele permite às partes a possibilidade das partes fazerem perguntas. Isso é uma mudança exatamente para atender aí melhor o contraditório, porque antes, como eu disse a vocês, era um ato privativo exclusivo do juiz, só o juiz poderia fazer perguntas. A partir de 2003, ele vai fazer as perguntas, mas depois ele vai abrir para que a acusação e defesa, nessa ordem, possam complementar. E aí eu vou voltar àquela pergunta ali do Antônio, Rafael, o réu pode mentir? Teoricamente, não, Antônio. Teoricamente, o direito que eu dou ao réu é omitir, é silenciar. Esse é o direito. Agora, não existe uma sanção para o caso de mentira. Tá? Então, o direito é o direito ao silêncio. Agora, se ele mentir, em teoria, eu não poderia sancioná-lo de forma alguma, a não ser, naquele caso que vocês aprenderam lá nos crimes contra a administração da justiça, que é a autoacusação falsa de crime. Só nesse momento ele poderia ter a responsabilidade, mas a princípio, se ele mentir, ele não tem responsabilidade alguma, tá? Paulo, é muito arriscado o juiz fazer isso, Paulo, porque
Primeiro, há uma disposição expressa que diz que ele tem que ser acompanhado pelo advogado, e segundo, que não é tão fácil você, não é tão difícil você provar aí um prejuízo, a não ser nos casos em que o réu permaneceu calado. Se o réu permanecer calado, realmente não houve prejuízo algum. Mas é muito complicado isso aí, e para o juiz uma atitude temerária, porque pode haver sim a nulidade disso. Porque eu posso indicar que ele estava sem uma defesa técnica. Então é muito fácil você provar aqui a existência de uma nulidade. Não é algo absoluto, porque eu tenho que construir aqui uma determinada prova de prejuízo. Mas é bastante fácil e provável que haja essa nulidade, até porque tem uma disposição expressa do Código nesse sentido. Inês, o sistema é presidencial, então o juiz pode indeferir perguntas, pode determinar que algumas perguntas não sejam respondidas se ele as considerar ofensivas, tendenciosas, agressivas. O juiz tem sempre o controle, não apenas em relação ao interrogatório, mas em relação às testemunhas também. Legal a tua pergunta para a gente fixar isso. O juiz ele tem, como reitor do processo, esse poder de polícia para ele dizer, olha, essa pergunta aqui não é pertinente, essa pergunta é especulativa, essa pergunta ela é agressiva. Ele pode fazer esse controle realmente. Tá? Queridos, com isso a gente finaliza. Eu vou fazer a chamada, não saiam daí, por favor, mas enquanto eu estou fazendo aqui a chamada, e vocês estão pensando se tem mais alguma dúvida, eu queria falar com vocês, eu sei que eu já falei outras vezes, eu peço minhas sinceras desculpas, mas entendo esse pobre professor, porque eu estou fazendo isso só porque isso é muito importante para mim, de fato, isso é muito, muito importante, sobretudo nesse período remoto. Eu queria saber o que, é que vocês estão achando da aula, se está legal, se está fluindo bem, né, o que a gente pode melhorar. Eu tenho uma preocupação muito grande de que tudo flui bem, né, então eu vou perguntar isso em outros momentos do semestre. Quando a gente está em aula presencial, é até mais fácil para mim perceber um pouquinho, até no comportamento de vocês, até no olhar de vocês, como é que as coisas estão fluindo. Quando a gente está em regime remoto, é um pouco mais. Eu já vou ler os comentários de vocês, é que eu estou concluindo aqui a chamada, tá? Então, eu queria pedir encarecidamente, penhoradamente, que vocês estejam sempre muito à vontade para sugerir coisas, para trazer determinadas sugestões, dificuldades. É muito importante para mim saber que vocês estão acompanhando. Eu tenho um respeito muito grande, eu sei que vocês teriam, né, outras opções de professores, inclusive no mesmo horário nós temos outras opções de professores. Se por algum motivo me escolheram, isso para mim vale muito, eu levo muito isso em conta, prezo muito isso, daí porque eu me esforço muito para fazer o melhor. Agora eu preciso muito saber de vocês. Eu vou já ver o que vocês estão escrevendo, eu quero só fechar aqui a chamada. Vou ver aqui os comentários. Obrigado, Rosângela, Tereza.
Paulo. Poxa, Pedro, gostei. Até começando a gostar de processo penal. Me dê mais uns meses que você vai adorar, tenho certeza. Querido, muito obrigado, viu? Muito obrigado por esse feedback. Eu não isso é verdade, Marilena. Até o quadro branco tem, logo, logo, nas próximas aulas vai ser muito utilizado. Vitória, você é suspeita, né? Eu vou arguir sua suspeição por comentário. Obrigado, queridos. Eu pergunto tudo isso, veja, para a gente usar um termo que está muito na moda, né, que é biscoitar, eu não estou aqui buscando elogio, não, longe disso. É só uma preocupação muito genuína, muito sincera. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, aula remota é uma aula que nos exige muito, né, quer dizer, você está olhando aí para uma tela, eu estou falando aqui para uma câmera, exige mais da gente, isso é verdade. Mas é o que a gente tem para hoje, a gente não podia ficar parado, imagina se a gente parado lá em março, estivesse esperando um dia as melhores condições para voltar, como isso seria ruim. Então a gente tem que encarar mesmo, é cair, faca no dente. Então eu pergunto tudo isso, eu vou perguntar menos, porque sei que vocês vão me dando aí esse feedback. Qualquer dificuldade, me falem, tá certo? Eu tenho uma preocupação muito grande por essas comunicações. Bom final de semana para vocês, um bom resto de semana, um excelente feriado. Nesta segunda-feira nós temos o feriado aí do Dia da Independência. A gente se encontra na próxima terça-feira com as provas ainda em espécie. A gente vai ver na terça-feira colaboração premiada e infiltração de agentes policiais. Tá? Um beijo grande a vocês, muita saúde, muita paz. E a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira.